Olá, turma do quarto ano. Mais uma manhã estamos aqui reunidos, certo? Querendo desde já agradecer a vocês pelas atividades que estão sendo postadas na plataforma, pelas atividades que vocês estão mandando para mim pelo WhatsApp, mas tem gente faltando, hein? Mandar atividade para mim, tá certo? Tem muita gente que não está mandando ainda. Mandem, minha gente, tá certo? Vamos começar hoje a nossa atividade, né? A nossa aula de história, fazendo a nossa correção da atividade anterior, né? Semana passada a gente falou sobre o Brasil urbano, né? As primeiras vilas, as primeiras cidades, né? O que modificou, o que mudou, por que esse Brasil urbano, né? Foi tão modificado, o que aconteceu naquela época que tudo isso acontecesse. E a gente viu também que na página 260 até a 263 nós temos algumas atividades, né, que foram realizadas, respondidas por vocês para nós fazermos a correção, tá certo? Espero que todo mundo esteja bem, todo mundo esteja em casa, estão acompanhando o vídeo aula, fazendo as correções, que é muito importante, né? Tem gente que não está fazendo a correção, então façam as correções, que é muito importante, porque quando a gente começar a fazer, né, avaliações de novo, quando você faz a correção, que a sua atividade está perfeitinha, corretinha, fica mais fácil de você estudar, fica mais fácil de você aprender, na verdade? Então vamos aqui começar as nossas correções. Vamos começar aqui da página 260, certo? Na página 260 fala sobre as primeiras vilas e cidades, tá bom? Nós temos aqui uma pintura da cidade de Recife, em 1653, né? Uma pintura de 1653 da cidade de Recife. E pergunta o seguinte: como é a cidade representada na pintura? Faça uma descrição dessa cidade. Olha só, essa cidade aí, o que é que tem aí de representado nessa pintura aí? Então vamos colocar aí, o que é que tem aí, ó? Nós temos aí, ó, algumas construções, né, ó, algumas construções. Temos o que mais? Sobrados, né? Algumas construções como sobrados e casas. Sobrados e casas. Também tem o que? Árvores, né? Uma vegetação próxima ao mar. Temos árvores. Vegetação próxima ao mar. Vegetação próximo ao mar. O que mais? Pode perceber uma cidade bastante povoada, né? Ó. Muita gente, né? Você vê aí na imagem, ó. Uma cidade bastante povoada. Uma cidade bastante povoada. O que mais? Muitas pessoas, né, andando, trabalhando nas ruas. Muitas pessoas andando e trabalhando nas ruas. Pronto. Essa foi a descrição que a gente vê nessa pintura aí, né, da cidade do Recife em 1653, tá certo? Já a segunda diz o seguinte, ó: você sabe em que período da história ocorreu a fundação, certo? Ó, das primeiras cidades? Quando foi que ocorreu a fundação das primeiras vilas e das primeiras cidades? Ocorreu quando? Na época de quê? No início da colonização portuguesa, tá certo? Então você vai e coloca lá, no início da colonização portuguesa.
Segunda questão. No início da colonização portuguesa. Pronto. No início da colonização portuguesa. Ok? Pronto. Isso é 260. Vamos agora para a página 261. Na página 261, nós temos aí um mapa. Você teria que observar este mapa, analisar este mapa para poder responder as questões. Na terceira questão pergunta o seguinte: quantas vilas existiam no Brasil em 1580? E quantas cidades? Então é só você verificar aí no mapa, né? Nós temos aí, ele coloca até uma legendazinha, né? Onde tiver isso daqui, desse jeito é cidade. E onde tiver só o pontinho é vila. Só você contar. Então, quando nós fazemos a contagem, nós temos o seguinte: existiam 13 vilas e 3 cidades. Pronto. 13 vilas e 3 cidades, quando você observa aí o mapa. Combinado? Tudo bem. Por que as primeiras vilas e cidades foram fundadas no litoral? Por quê? Porque isso facilitava o embarque de produtos com destino à Europa e também por causa do pouco conhecimento que os portugueses tinham no interior do Brasil. Certo? Vamos lá. Quarta questão. Você vai e escreve. Facilitava o embarque de produtos com destino à Europa, e também por causa do pouco conhecimento que os portugueses tinham sobre o interior do Brasil. Certo? Pronto. Copiem a resposta, certo? Façam a resposta corretamente, que é para quando vocês forem estudar, a resposta não está errada, tá certo? É de suma importância que vocês façam a correção. Então, aqui está a quarta questão. Por que as primeiras vilas foram fundadas no litoral, né? Facilitava o embarque de produtos com destino à Europa e por causa do pouco conhecimento que os portugueses tinham sobre o interior do Brasil, tá certo? Isso da página 261. Nós vamos passar agora para a correção da página 263, tá certo? Na página 263. Na página 263, nós temos aí uma imagem, que até eu já comentei sobre essa imagem, né, na semana passada. Olha só. O que essa fotografia retrata? Está mostrando o que é essa fotografia? O interior de uma igreja, com um altar revestido em ouro preto em Minas Gerais. Então você vai e coloca lá na página 263, letra A. O que é que ela está retratando? Está retratando o interior de uma igreja revestida em ouro preto, Minas Gerais. Em Ouro Preto, Minas Gerais. Certo? Então está retratando essa imagem, isso aí. Tá bom? Na B, qual atividade econômica do período colonial está relacionada com essa imagem?
qual é? A estação do ouro, né? A estação do ouro, onde atualmente se localiza o estado de Minas Gerais no século XVIII. Então você vai e coloca, né? A extração do ouro. A extração do ouro. A extração do ouro. Ok? Letra C. Com essa atividade econômica, como essa atividade econômica influenciou a fundação e o desenvolvimento das cidades? O descobrimento do ouro na região, onde atualmente é Minas Gerais, né? Estimulou muitas pessoas a se mudarem para lá em busca de enriquecimento, o que contribuiu para a fundação de diversas cidades. Então você vai e coloca, ó, estimulou muitas pessoas a se mudarem para lá em busca de enriquecimento. Certo? Ó, em busca de enriquecimento. Certo? Como muita gente ia para lá, né? Aí foi onde começou a ocorrer a fundação de diversas cidades. Todo mundo queria enriquecer, né? Todo mundo queria ir para lá. Então foi onde o que contribuiu para que várias cidades fossem fundadas, né? Ocorresse o surgimento de várias cidades. Tá certo? Então essa daí foi a nossa correção na página 260 até a 263, né? Hoje nós vamos continuar falando do cotidiano nas cidades mineiras, né? Como era o cotidiano dessas cidades mineiras? O que eles faziam? Tá certo? Nessa página aqui 264, ó. Tá bom? Nessa página aqui 264, que diz o seguinte, ó. Vamos conhecer como era o dia a dia dos moradores de uma cidade mineira no período colonial. Vamos ver aqui, ó. A maioria da população vivia de maneira precária, em residências simples, feitas de pau a pique. Que é pau a pique? Pau a pique, pessoal, é aquele tipo de construção que utiliza várias varas de madeira entrelaçada, revestida com barro, certo? Chamada de pau a pique. Outra coisa que lá na cidade mineira, né, acontecia com as pessoas. As pessoas com mais posses viviam em melhores condições em casarões de pedra ou alvenaria, né? Enquanto a maioria da população tinha residências simples, aquelas pessoas com mais posses viviam em casarões. Para garantir seu alimento, algumas famílias possuíam pequenas plantações no quintal de suas casas. Lá mesmo no quintal das casas elas faziam as plantações. A água utilizada pelos moradores era retirada de rios, poços ou chafarizes, né? Para eles poderem ter acesso à água, era utilizada nesses três locais, né? O rio, o poço ou chafariz. Outra coisa, as minas, que eram os lugares onde o ouro era extraído, geralmente ficavam próximo aos centros urbanos, né? Aqueles lugares mais desenvolvidos, né? Os mais centrais, que tinham mais movimento, era lá onde ficavam as minas. As igrejas eram as construções mais importantes da cidade e onde muitos moradores se reuniam para realizar celebrações religiosas. A casa de fundição era um local onde os funcionários portugueses coletavam os impostos e controlavam a extração do ouro na região das minas. Tinha também lá, pessoal, Câmara Municipal. As câmaras municipais eram o centro administrativo das cidades. Tinha carro de boi, né? Os carros de bois eram um dos principais meios de transporte de mercadoria na região da cidade de Minas, né? Então aqui a gente vê muito nessa página aqui 264 e 265 o cotidiano dessas pessoas, né? Como é que era a vida deles lá.
você analisando aqui, cada um tem uma imagem, né? Do que é o casarão, a residência simples, os chafarizes, as plantações, as igrejas, a casa de fundição, as câmaras municipais e carros de boi, certo? Já na página 266, a gente vai falar sobre a influência indígena na nossa cultura, né? O que é que o indígena influenciou na nossa cultura? Foi que ele deixou para nós que até hoje, né, a gente ainda vê essa influência indígena ainda na nossa cultura. Olha só, muitos aspectos do modo de vida indígena passaram a fazer parte do dia a dia das pessoas que viviam na colônia. Vamos observar, vamos ver que aspectos são esses dos indígenas que deixaram para nós, né? Olha só. Muito antes dos colonizadores chegarem, os indígenas já produziam peças de cerâmica, né? Eles tinham os artesanatos dele, eles tinham a cultura, né? Eles tinham o modo de viver, e antes mesmo dos colonizadores chegarem, eles já faziam essas peças de cerâmicas. Esses objetos costumavam ser utilizados para armazenar alimentos e eram parte fundamental do cotidiano doméstico da colônia. Eles utilizavam para armazenar as coisas, guardar as coisas, né? Já na colônia era fundamental ter essas peças, né, de cerâmica lá na casa deles. Além disso, diversos alimentos consumidos pelos indígenas, como milho, mandioca, também passaram a fazer parte da alimentação dos colonos. O alimento que somente os indígenas tinham acesso, né, o milho, como diz aí, a mandioca, né, que só os indígenas era que tinham devido às suas plantações, os colonos também passaram a ter acesso a esse tipo de alimento. Eles começaram a gostar também desses alimentos feitos com esse tipo de, né, coisas que eram feitas apenas pelos indígenas. Olha só, o costume de tomar banho diariamente não era comum entre os portugueses, né? Eles não tomavam banho diariamente não, como a gente faz, como nós éramos acostumados a fazer. Com o tempo, a sociedade colonial foi adquirindo esse costume, porque os indígenas, né, eles viviam caçando, viviam pescando, eles tinham esse costume de tomar banho de rio, né? Os portugueses não. Mas com o passar do tempo, eles se acostumaram, né, a fazer esses tipos de, né, banho, esse tipo de costume. Que coisa boa, né? Que coisa maravilhosa, graças a Deus. A rede era utilizada para dormir e para repousar, costume de origem indígena, feita de tecido com estampas típicas dos povos nativos. As redes estavam presentes em grande parte das residências, olha só, né? Aquele costume de a gente dormir de rede, né? A gente se deitar, ficar lá relaxada. É uma cultura indígena, né? Que nós acabamos nos adaptando e gostando desse tipo de costumes, né? Essas influências indígenas que trouxeram foram trazidas para nós e que nós nos acostumamos, tá certo? Aí lá abaixo ele pergunta assim, ó: você sabia que esses costumes tinham origem indígena? Os costumes citados fazem parte do seu dia a dia? Quais? Quais desses costumes aí faz parte do seu dia a dia? Você costuma comer alguns alimentos que são de influência indígena, né? Que vem do milho, que vem da mandioca. Você costuma fazer isso? Você costuma dormir de rede? Você gosta de dormir de rede? Não é tomar banho diariamente? Claro que a gente toma banho diariamente, não é? Não como os indígenas, não é? Que eles, como eles moravam próximos a rios, era prática deles tomar banho de rios, né? Diariamente. Nós que moramos na zona urbana, a gente já sente mais essa dificuldade. Mas muitos dos nossos colegas que estudam com a gente, que moram na zona rural, ainda tem a questão do rio, né? Tomam banho de rio, na lagoa, né? Isso é influência indígena, né? E isso é bom? Claro que é, né? Quem é que não gosta dessas influências indígenas trazidas, né? Foram colocadas para nós? Então, foi uma coisa boa, tá certo? Então, você
responde aí essa parte 266, se você gosta ou não, que influências é que você costuma fazer. Eu particularmente amo dormir de rede, gosto demais de dormir de rede, não é? Dá um relaxamento tão bom, mas já tem gente que não gosta. Mas dormir de rede é uma influência indígena, tá certo? E você vai resolver também a página 267, que é a atividade que vocês vão realizar. A 266 você responde no caderno e a 267 você responde no livro, tá certo? Então respondam, qualquer dúvida me chamem no privado e na próxima aula a gente corrige.